Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês, professor Rafael de Oliveira. Para quem não me conhece, sou escrivão aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, mestre em Direito Constitucional, professor aqui das carreiras de Criminologia, Criminalística, Legislação das Polícias, né? E hoje nós vamos dar início ao estudo da legislação específica da Polícia Civil do Distrito Federal, tá? Então são mais ou menos 5 a 6 estatutos normativos que a gente vai dar uma olhadinha. E hoje nós vamos começar pela Lei 4878 de 1965. Tudo bem, pessoal? Então podemos dar início? Vou colocar na tela aqui para a gente começar aí o nosso estudo. Certo? Bom, Lei 4878 de 1965. Pessoal, veja que o estudo dessa legislação ela obedece uma ordem cronológica. Então, nós estamos lá no ano de 1965, tá? E vamos começar aí esse estudo. Bom, depois as leis vão vir nos outros anos, tá? E a gente precisa observar as diferenças, as atualizações que essas leis sofreram ao longo do tempo. Então, veja aí. Primeiro detalhe que eu chamo a atenção de vocês, veja que essa lei ela é bem anterior à Lei 8.112, mas aí chamo muita atenção, tá? A 8.112 não revogou a 4878, que dispõe sobre o estatuto, sobre o regime jurídico peculiar dos policiais civis da União do Distrito Federal. Não foi revogada, tá? Ela continua valendo. O próprio Poder Judiciário, pessoal, já confirmou que a Lei 4878 de 65, ela não só continua em vigor, mas que também, por ter sido concebida especificadamente para as carreiras policiais da União e do Distrito Federal, então veja como a PF, tá, e a PCDF, elas nasceram da mesma lei, olha aí, ó. Deve ser aplicada prioritariamente em relação à Lei 8.112. Tá aí, ó. Acórdão 416/924, administrativo, apelação civil, policial civil do Distrito Federal, averbação do tempo de serviço prestado às Forças Armadas e à Polícia Rodoviária Federal. Aos policiais civis do Distrito Federal se aplica a Lei 4878 e subsidiariamente a 8.112, a qual, em seu artigo, tal. Então, veja, é importante que a gente veja isso, né, para a gente não errar. A Lei 4878, ela não revogou aí a Lei 8.112. A 8.112 não revogou a 4878, ela continua vigente e valendo, certo? Então, muita atenção com isso aí. Bom, detalhe. Artigo 62 vai dizer, ó, os funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo da União, no que não colidirem com os desta lei. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Regime peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal ocupantes de
cargo de atividade policial. Então, essa lei vai tratar exatamente dos policiais civis. E aí, a própria lei vai perguntar quem são esses funcionários. Olha aí. São policiais civis abrangidos por essa lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, previsto no Sistema de Classificação de Cargos aprovados pela Lei 4483, de 16 de novembro de 1964. Veja, nós estamos lá no ano de 1965. Por isso, pessoal, que quando a gente vai estudar essa lei, a gente tem que ficar atento. Porque o examinador vai falar de acordo com a Lei 4878 de 65, e aí se ele perguntar de acordo com essa lei, você vai marcar correto. Então, muita atenção com essa questão. Isso é alvo de muita dúvida em relação a essa lei, a legislação da PCDF. A gente tem que seguir o comando da questão. Para os efeitos dessa lei, é considerado funcionário policial ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial. Tá? Então veja aí, Polícia Civil do Distrito Federal, mais Polícia Federal, efetivos mais comissionados de natureza policial. Esses são os policiais para os efeitos dessa lei. A função policial ela é fundada sempre, isso não importa se é civil, militar, guarda municipal, sempre será fundada na hierarquia e na disciplina. E cuidado, ela é incompatível com qualquer outra atividade, pessoal. Muita atenção com isso. A função policial é atividade de risco e é por isso que as estratégias e ordens sejam seguidas à risca. Então nós temos que ter uma unidade de procedimento, não vai querer, não, mas eu acho que não é assim que deve ser feito, eu vou seguir da minha forma, não. Mas por essa incompatibilidade, a Lei 4878 traz uma previsão para o recebimento de uma gratificação, olha aí. O policial fará jus à gratificação de função policial por ficar compulsoriamente incompatibilizado para o desempenho de qualquer outra atividade, seja ela pública ou privada, em razão dos riscos a que está sujeito. Professor, mas essa gratificação eu nunca vi, sou policial, professor, aqui, eu nunca vi. Pessoal, não interessa, o que importa é o que está na lei. Então, se perguntar de acordo com a 4878, eu tenho direito a essa gratificação, eu vou marcar que está aí correto. Correto. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, atenção com esse detalhe. Beleza? Bom, seguindo. Quanto à incompatibilidade em exercício, assim o STF já confirmou, o regime de dedicação exclusiva é incompatível com o exercício de qualquer outra atividade remunerada. Professor, mas o senhor dá aula. Pode? Pode, porque é uma questão interna, tá? Da PCDF aí. A própria PCDF permitiu uma atividade aí de magistratura. Então não há impedimento, tá? Não há problema com isso. Tá? Olha aí, ó. RE 48523, junte-se à petição 161333 de 2006. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do TJ do Distrito Federal e Territórios, cujo tem o seguinte teor, né? Administrativo, servidor público policial, acumulação de cargos, regime de dedicação integral e exclusiva. Os policiais civis são regidos por legislação específica, que estabelece o sistema de dedicação integral. Dedicação, ela tem que ser integral e exclusiva, sendo-lhes expressamente vedado o exercício de outra atividade, qualquer que seja a forma de admissão. Lei 4878 e Decreto 59.310 de 1966. Então, está decidido, não pode, tá?
E aí, só para vocês visualizarem o que eu estava falando anteriormente, olha aí, fundamentos da função policial, hierarquia e disciplina, tá? O artigo 5º, pessoal, dessa lei, ele vai trazer a questão da regra de precedência, primazia, ou também chamada prioridade, subordinação funcional. Tem uma ordem aí. Então veja aí, a precedência entre integrantes de classes e séries das classes do serviço ativo da polícia, do serviço metropolitano, se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional, tá? Então nós temos aí uma precedência, né? Uma ordem aí de primazia e prioridade. A própria lei está dizendo que quem vai decidir isso é a subordinação funcional, tá? Nós temos aqui os delegados e juntos aqui os agentes, os escrivães, né? Também juntos os peritos. Enfim, existe uma ordem, mas a ordem aqui é a subordinação funcional. A lei traz esse detalhe. Ok? Bom, a nomeação, aí vai dizer a nomeação, como é que se dá a nomeação na PCDF. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de integrante de classe singular ou inicial de série de classes condicionada à anterior aprovação em concurso específico da Academia Nacional de Polícia. Nós temos aí a Academia Nacional de Polícia, veja, 1965. Ou em comissão, quando se tratar de cargo isolado, que em virtude de lei assim deva ser provido. A nomeação é ato administrativo pelo qual a administração pública torna o cidadão apto, olha, você está apto para tomar posse em cargo público, é através da nomeação. O ingresso nos cargos de natureza policial da PCDF sempre vai ocorrer por meio de concurso. Pessoal, veja isso lá em 1965, hein? Já era assim. Os cargos em comissão só podem ser ocupados por servidores de carreira, que é o caso diretor-geral, né? Nós temos o DG, diretor-geral, que é o Dr. Robson hoje em dia. Então tem que ser servidor de carreira, ocupado somente por delegado de polícia do DF da classe especial, pessoal. Cuidado, para ser delegado geral de polícia, precisa estar na última classe. A gente vai ver essas questões das classes aí para frente. Então nós temos terceira classe, nós temos primeira classe, terceira classe, quando a gente entra na polícia, segunda classe, primeira classe e classe especial. Para ser DG, tem que ser da classe especial. Não há nenhuma... o STF até discutiu essa questão. Em alguns casos, ele entendeu que não era possível, mas veja, a lei não foi alterada, hein, pessoal? A lei não foi alterada, a 4878. Então, se te perguntarem de acordo com a 4878, é isso que vocês irão responder. Certo? Beleza? Bom, requisitos para matrícula, pessoal, para quem quer se matricular aí na Academia de Polícia, olha aí. Ser brasileiro, ter completado 18 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, estar quite com as obrigações militares, ter procedimento irrepreensível, idoneidade moral inatacável, avaliado segundo as normas baixadas pela Direção-Geral do Departamento de Polícia Federal, gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica, possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurada em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia, ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos.
É claro que o item 4, olha aqui, ó, estar quite com as obrigações militares, não será exigida da candidata ao ingresso da polícia feminina. Bom, será demitido mediante processo regular. Regular, tem que ser mediante processo. O funcionário policial que, para ingressar no Departamento Federal de Segurança Pública do Distrito Federal, ele omite fato que impossibilitaria a sua matrícula. Então não adianta mentir, pessoal, tá? Se te perguntarem algum fato, você fala a verdade. A gente sempre diz isso aí, vida pregressa, essas coisas, porque, tá vendo, ó, desde 1965 você já ia responder um processo de demissão. Tudo bem? Beleza. Bom, o curso de formação profissional constitui a segunda fase do concurso público para provimentos de cargo da Polícia Civil. É a segunda fase. Os requisitos do artigo 9º são exigidos para você tomar a investidura no cargo. Então são eles: boa saúde física e psíquica, nós vamos fazer exames biométricos, avaliação médica anterior, né? Procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável. Como é que eu vou ver isso? Por meio de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal. Mas veja que esse procedimento é parte do concurso. O STF já afirmou o entendimento de que a legalidade do exame psicológico em prova de concursos públicos, isso aqui vocês estão carecas de saber, né? É legal aí o exame psicológico, desde que nós tenhamos aí critérios e a possibilidade de recurso. Aí, critérios objetivos, né, de análise. Então, veja que é possível. Caso o policial civil tenha omitido fato que impossibilitaria o seu ingresso nos quadros, ele poderá ser punido com a pena de demissão, a ser aplicada por meio de processo administrativo disciplinar. Então tá aí um resumo aí para vocês, ó. Requisitos para a matrícula na Academia de Polícia: brasileiro, 18 anos, obrigações militares, direitos políticos, aprovação em concurso público, procedimento irrepreensível, saúde física, psíquica, temperamento do cargo ao exercício do cargo. E aí, para corroborar o nosso entendimento, a súmula vinculante 44. Só por lei pode se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Artigo 11. O funcionário policial não poderá afastar-se de sua repartição para ter exercício em outra ou prestar serviços ao Poder Legislativo ou a qualquer Estado da Federação, salvo quando se tratar de atribuição inerente do seu cargo efetivo. Ele vai capturar alguém lá no outro estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas aí eu preciso de autorização, não é do governador, hein, pessoal? Olha só, é muito antigo, né? Presidente da República ou prefeito. Eu não acredito que as bancas vão cobrar esse tipo de nomenclatura, mas a gente tem que estar esperto, né? Uma vez que a lei não foi atualizada. A lei é atualizada, mas as bancas fogem desse tipo de problema. A frequência nos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para a primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada efetivo exercício para fins de aposentadoria. Então, o tempinho que você está lá na Academia de Formação Policial, ela é considerada para fim de aposentadoria. O artigo 11, né, que a gente estava falando ali, proíbe que os policiais civis sejam cedidos para prestar serviços em outros órgãos, em outros poderes ou nos estados, exceto quando o afastamento ocorrer para exercer atribuições relacionadas à atividade policial, ou seja, atividades inerentes ao cargo efetivo. E ainda assim apenas mediante autorização, e aqui ele já traz a redação atualizada, né, do governador do Distrito Federal,
Mas a gente tem que ficar bem atento com o que está na lei. O que importa é o que está na lei, pessoal. Ah, professor, mas não existe prefeito do Distrito Federal. Mas está escrito isso lá, tá? Então, cuidado. Eu prefiro uma leitura fiel à lei. Até prefeitos de recurso. E esse tempo conta para fins de aposentadoria. Estágio probatório. Olha que interessante. Estágio probatório é o período efetivo de 2 anos, professor, mas a gente já sabe que é 3 anos, mas na lei está 2. Então, eu não acredito que a banca vá cobrar isso, porque senão, se ela falar de acordo com a Constituição Federal, o STF é 3 anos, mas na lei está 2. Então, depende do comando, durante a qual se apurarão os requisitos previstos em lei. Mensalmente, o responsável pela repartição ou serviço em que esteja lotado funcionário policial, sujeito a estágio probatório, encaminhará ao órgão de pessoal um relatório sucinto sobre o comportamento do estagiário. Né? Mensalmente. Cuidado. E aqui que eu disse para vocês, hoje o estágio probatório é de 3 anos, por força do artigo 41 da Constituição Federal, entendimento do STF. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. A emenda constitucional 19 elevou para 3 anos o prazo para estabilidade no serviço público e, por interpretação lógica, o prazo para o estágio probatório. Promoção funcional, o que é isso? É o nome que se dá da passagem de um servidor de uma classe para outra classe imediatamente superior. Então veja, o artigo 15 vai dizer: as promoções são realizadas entre 21 de abril e 28 de outubro, desde que verificada a existência de vaga e haja funcionários em condições de a ela concorrer. Para a promoção por merecimento, é requisito necessário a aprovação em um curso da Academia Nacional de Polícia, correspondente à classe imediatamente superior. Então ele está aqui, né? Ó, na terceira classe, segunda, primeira e classe especial. Ele é novinho, quer ir para a segunda. Então ele precisa fazer esse curso. O órgão competente organizará, para cada vaga ser provida por merecimento, uma lista contendo 3 candidatos, A, B e C. Todos esses vão concorrer a uma vaga. Resumindo, promoção funcional. Passagem de um servidor à classe imediatamente superior, realizada nas datas de 21 de outubro, 28 de outubro de cada ano, verificada a existência de vaga, funcionários em condições de dela concorrer. Para promoção por merecimento é necessária a aprovação em curso da Academia Nacional de Polícia, correspondente à classe imediatamente superior. Para cada vaga ser provida por merecimento, o órgão vai elaborar uma lista contendo no máximo 3 candidatos. No máximo. Não excedente a 3. Veja, o que era o acesso? O acesso era uma forma de provimento em que o servidor era promovido até o nível máximo dentro de seu cargo, então ele se habilitava a ir a outro cargo. Pessoal, imagina, né? Escrivão. Terceira, segunda, primeira, classe especial. Eu chego lá na classe especial. Aí eu era promovido a delegado. Pessoal, você acha que isso é razoável? Claro que não, absurdo, né? Essa forma de provimento foi considerada inconstitucional, tá? A mudança de um cargo público, quer ser delegado, faça concurso e passe, né? Não é só fazer, passe para delegado. Tudo bem? 20. O funcionário policial que comprovadamente se revelar inapto para o exercício da função policial, sem causa que justifique a sua demissão ou aposentadoria, ele vai... Olha, não dá. Infelizmente a gente tentou, mas não dá. Não é caso de te demitir nem de te aposentar. Eu vou te readaptar.
te colocar na área administrativa. Mas você não vai ser prejudicado por isso. Sem decesso e sem nenhuma penalidade por isso, ok? Que mais? A readaptação far-se-á mediante a transformação do cargo exercido em outro mais compatível com a capacidade física ou intelectual e a sua vocação. Então nós temos aí limitações por capacidade física ou intelectual ou por razões de vocação. Por razões de vocação, ela não existe, é inconstitucional. Se o servidor não tiver vocação para desempenhar as atribuições do cargo efetivo, ele deve ser reprovado no estágio probatório. Tá? Ele não vai ter oportunidade de desempenhar as funções para a qual ele não prestou o concurso público. Agora, por limitação física ou mental, o servidor que tenha sofrido uma limitação de ordem física ou mental, de forma que a sua eficiência em outro cargo fique comprometida, aí sim ele pode ser readaptado para outro cargo, da mesma natureza e remuneração compatível com a sua capacidade. Tá? Interrupção de férias, artigo 21, pessoal, como regra, não podem ser interrompidas, basicamente é isso. Férias é sagrado, pessoal, todo mundo sabe disso, né? Não venha me atrapalhar nas minhas férias, eu estou de férias, tá? Exceção, duas hipóteses, emergente necessidade da segurança nacional ou manutenção da ordem, mediante comprovação da autoridade competente. São duas hipóteses em que eu posso chamar o servidor de férias para voltar a vir trabalhar, tá? Prisão especial do funcionário, do servidor público policial, pessoal. Olha aí. Preso preventivamente, seja ele em flagrante ou em virtude de pronúncia, o funcionário policial, enquanto não perder a condição de funcionário, ele vai permanecer em prisão especial. Então pode ser tanto preventivamente, quanto em flagrante, quanto em pronúncia. Ele vai permanecer em prisão especial durante o curso da ação penal até que a sentença transite em julgado. Olha o lapso aqui, ó, até que a sentença transite em julgado. O funcionário policial, nas condições desse artigo, ficará recolhido à sala especial da repartição em que sirva, sob a responsabilidade de seu dirigente, sendo-lhe proibido exercer qualquer atividade funcional ou sair da repartição sem expressa autorização do juízo a cuja disposição se encontre. Publicado no despacho oficial, o decreto de demissão será o funcionário encaminhado. Olha, acabou ao estabelecimento penal. Você está demitido, você não é mais policial. Mas lá, claro que ele vai permanecer em cela especial. Ele não vai ser jogado lá no meio dos outros bandidos, né? Sem qualquer contato com os demais presos não sujeitos ao mesmo regime. E uma vez condenado, cumprirá a pena que lhe tenha sido imposta nas condições previstas no parágrafo seguinte. Transitada em julgada a sentença condenatória, será o funcionário encaminhado ao estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos, não abrangidos por esse regime, mas sujeitos, como eles, ao sistema disciplinar e penitenciário. Beleza? Então essas são as regras aí. Então veja, tanto o policial civil do Distrito Federal quanto o federal tem essa prerrogativa de permanecer em prisão especial quando for réu de ação penal. Mas detalhe, essa condição é apenas enquanto a ação estiver em curso. Durante o período de prisão cautelar, o policial deve permanecer em sala especial, no local em que sirva sob sua responsabilidade de seu superior hierárquico. Ele não poderá, sem autorização judicial, sair da repartição e nem exercer qualquer atividade funcional. Não.
Transitada em julgado a sentença condenatória e acabou, será o funcionário encaminhado ao estabelecimento penal, onde cumprirá a pena em dependência isolada dos demais presos. Em qualquer hipótese de prisão e mesmo após o trânsito em julgado, o funcionário irá permanecer isolado dos demais presos. Então isso nada mais é do que uma medida de proteção. Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente continua. Um abraço! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.